Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia e já deixe aberta lá no Salmo 124. Quero lembrá-los que nas quartas com Deus nós temos meditado sobre o saltério e escolhemos os salmos de romagem, ou salmos de peregrinação, como você mais gostar. Eu gosto dos salmos de degrau. Mas, se você gosta de romagem, é romagem. Como diz meu amigo, ele gosta de romagem por causa da romaria. Lembra muito a vida dele lá no Nordeste, uma coisa séria. Mas eu gosto do salmo de peregrinação, ou de degrau. Salmo 124, deixa a sua Bíblia aberta aí. Salmo 124. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Deste salmo. Mas antes de ler, deixa eu ler uma breve história à guisa de introdução. Em certa ocasião, uma mãe e sua pequena filhinha de 4 anos preparavam-se para dormir. Estavam sozinhas em casa e a criança tinha medo de escuro. Na verdade, sua mãe, que nesse dia estava apenas com a sua filha em casa, também estava amedrontada pelo fato de estar sozinha com a filha em casa. Quando a luz foi apagada, a criança notou um brilho da lua entrando pela janela. Imediatamente perguntou: mãe, a lua é a luz de Deus? A mãe respondeu que sim. A próxima pergunta foi: Deus acende a sua luz e vai dormir? A mãe então explicou: não, minha filha, Deus nunca vai dormir. Tendo ouvido isso, apesar da simplicidade da sua fé infantil, a menina disse algo que trouxe conforto e coragem à temerosa mãe. Então ela disse: já que Deus está acordado, não há sentido algum em nós também ficarmos. E assim dormiram em paz, confiantes na proteção do Senhor, cuja luz brilha lá fora e as recordava de que Ele nunca dorme, do que Ele nunca está ausente. Essa breve história e ilustração é um pouco da realidade do que esse saltério nos fala. Eu queria ler com você agora o saltério para mostrar o quanto essa história que lemos tem a ver com este salmo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastado, as torrentes nos teriam afogados. Sim, as águas violentas nos teriam afogados. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora eu vou ler na outra tradução, que é a tradução que muitos de nós estamos familiarizados, que diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra.
Esse saltério, meus irmãos, é composto por Davi. Davi escreveu esse saltério, e aquele que escreveu esse saltério conhecia muito bem o Deus que não dormia e o Deus que nunca esteve ausente da sua vida. Afinal, Davi havia testemunhado desse cuidado e do Deus presente sempre à sua vida, apesar dos momentos difíceis pelos quais Davi passou. Esse saltério vai falar justamente sobre o cuidado sempre presente de Deus na vida do seu povo. Esse saltério não é apenas realidade da vida de quem compôs Davi, mas é a realidade nossa, do Deus sempre presente, do Deus que na cabeça da menininha, quando anoitecia, ele ligava a luz e que estava sempre presente, porque ele não dorme. Era o Deus que estava cuidando da vida do seu povo, é o Deus que continua cuidando da vida do seu povo. Qual porventura seria o contexto histórico desse salmo? Existem aí 3 explicações ou 3 contextos históricos pelos quais Davi passou e deveria ter escrito esse salmo. Eu quero lembrar alguns deles com vocês aqui, tentar ir puxado de memória para a gente entender. O primeiro deles seria no Samuel capítulo 17, quando vai falar início, praticamente aí o início onde Deus começou a usar a vida de Davi. Samuel capítulo 17 fala do relato onde Davi vai ao campo levar comida para os seus irmãos que estavam no exército de Saul, e quando chega lá aquele campo, encontra num vale, encontra um homem gigantesco, um filisteu, com a seguinte frase: de um lado estava acampado o exército de Israel, do outro lado dos filisteus, e um único homem filisteu, chamado Golias, gritava: dai-me um homem, para que ambos possamos pelejar. Se há homem em Israel, dai-me um homem, para que ambos possamos pelejar. E quem vencer, servirá o exército um do outro. Povo, os israelitas, acovardados, com medo daquele homem que era gigante, estavam amedrontados. Mas Davi, quando ouve aquilo, um menininho pequenininho, bem visto, ruivo, quando ouve a afronta de Golias, diz: mas quem é tal circunciso para estar afrontando o exército do Deus vivo? Vai até Saul e diz: eu vou aceitar o desafio de lutar contra esse homem. E Saul fala: você é pequeno demais, não tem como. Ele falou: não, eu vou contar a história para você. Estava cuidando lá do rebanho do meu pai, veio o urso, eu rasguei pelo meio, veio o leão, eu rasguei pelo meio. Quem pensa que é esse tal circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E nós conhecemos a história. Saul tenta colocar armadura em Davi. Davi fala: não vai dar certo esse negócio, que é grande demais, muito pesada. Eu tenho aqui, lá na Bahia, a gente chama de badog. E eu tenho aqui um estilingue, eu vou usar esse negócio aqui que eu estou acostumado a usar. Pega umas pedras lá na beira do rio, e aí você conhece a história. Quando chega diante do gigante Golias, o gigante olha para ele e fala assim: rapaz, você acha que eu sou algum cão para tu vir a mim com paus e com pedras? E aí o Davi olhou e falou assim: olha, você pode vir a mim com escudo, com lança, mas eu vou a você no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje mesmo darei o teu corpo às bestas feras do campo, e assim por diante. Alguns dizem que esse salmo poderia ter sido escrito nesse contexto, porque se não fosse o Senhor, coitado de Davi. O cara era grande, gente. Alguns dizem que foi nesse contexto. Qual é o outro contexto que esse salmo possivelmente poderia ter sido escrito? 1 Samuel conta a história da traição de um povo chamado Zifueus e a perseguição a Saul. Quem é esse povo? Vamos ler? Porque tem alguns nomes meio complicados, eu vou falar os nomes errados, que eu sei. Então vamos ler. Leia lá comigo, de forma bem rápida. 1 Samuel, capítulo 23, verso 19 a verso 29.
Obrigado, Adeus. Capítulo 23, verso 19, diz assim: Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares seguros de Oreza, no outreiro de Aquila, que está ao sul de Jazimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração, toca-nos a nós e entregamo-nos às mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Depois informai-vos ainda melhor, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem a tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações, irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram. Zife adiante de Saul, Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Moom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isso foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou de Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Alguns dizem que o contexto pelo qual Davi escreveu o Salmo foi esse. Se o exército filisteu não invade as terras, Saul tinha pegado Davi naquele dia e ele teria sido morto. Qual é um outro contexto? 2 Samuel, capítulo 15 a 17. Quando o reino ou trono de Davi é usurpado por Absalão. Absalão agora assume o trono, Davi foge com alguns poucos e ouve de um homem chamado Aitofel um conselho. Davi está fugindo, está ferido, e aí ouve desse homem: Olha, Absalão, está na hora de perseguir o teu pai. Teu pai está cansado, está ferido, seu exército também. Se o fizeres agora, você alcançará bom êxito e certamente vencerá essa guerra. Absalão, impetuoso, ouvindo o conselho de Aitofel, decide então ouvir um outro homem que era amigo de Davi, que tinha ficado no palácio. E esse outro homem de nome, cujo nome, deixa eu anotar aqui para não errar, Uzai. Obrigado, meu amigo. Cujo nome era Uzai, disse: Não faz isso, rapaz. Tu sabe que teu pai é experiente de guerra, está ferido, é como um bicho selvagem ferido não dá certo se for atucar, se for de fato estar rodeando ele. Se você for, teu pai pode programar algum, você vai ser envergonhado, você acabou de assumir o trono, teu pai vai vencer teu exército, é melhor você juntar todo o povo de Israel para ir ao encontro deste homem, de quer que ele esteja. Leia comigo, só o verso 14 do capítulo 17 de 2 Samuel. Esse é o contexto histórico. Capítulo 17, 2 Samuel, verso 14. Então disseram a Absalão e a todos os homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para o que o mal sobrevisse contra Absalão. Ah, se não fora o Senhor. Esse é o contexto histórico que este salmo foi escrito, meus irmãos. O contexto onde mostra que Davi
teve o auxílio e o cuidado presente de Deus na sua vida, seja na perseguição de Saul, seja pela traição do próprio filho. Davi teve o cuidado de Deus sempre presente na vida dele. E agora, quando a gente lê o Salmo, a gente percebe que Davi se propõe a nos fazer olhar para a realidade do cuidado de Deus na vida do seu povo, na vida daqueles que pertencem ao Senhor. E observa comigo, queridos, aí se não é isso, deixa eu abrir novamente aqui a Bíblia. Olha lá, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor, ele repete 2 vezes, se o Senhor não estivesse presente, Israel que o diga. Então, quando Davi olha para trás, para tudo que se passou, e o modo como o Senhor os protegeu, Davi chega a 3 conclusões. Davi chega a 3 conclusões do fato de Deus se colocar ao lado dele, ao lado dos seus servos. Quais são as conclusões que Davi chega pelo fato de Deus estar ao lado dos seus servos, pertencer e cuidar da vida do seu povo? A primeira conclusão que Davi chega é a seguinte: o que aconteceria se Deus não estivesse ao nosso lado? E aí ele vai responder, olha lá, o que é que aconteceria? Dos versos 1 ao 5, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, nós teríamos perecido. E para entender a questão, Davi expõe os prováveis resultados caso Deus não estivesse ao lado deles. Quais foram esses resultados? Ele faz aí por meio de algumas figuras. Primeiro, no verso 3, ele fala como se um animal que é um animal feroz pudesse devorá-los. Mas a ideia não é de um animal. O texto no original, a ideia é de um terremoto que abre a terra e é engolido, é tragado, como já aconteceu lá no Antigo Testamento, lá em Números, quando o Senhor abriu a terra e morreram mais de 32 mil. Davi está falando, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, nós teríamos sido devorados, engolidos, como um terremoto, como uma terra que se abre e é tragada cada um de nós. Essa é a ideia. Mas o cuidado de Deus, a proteção do Senhor, que esteve ao lado de Davi, ao lado do seu povo, estava ali preservando a vida dele. Qual é uma outra figura que ele usa? No verso 4 ao verso 5, ele vai falar assim: as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A ideia aqui, Davi está falando assim, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, a maneira como esses inimigos são impetuosos, nós teríamos morrido com as águas impetuosas de um riacho. Eu lembro-me que no início desse ano, lá para meados de janeiro a fevereiro, o Nordeste viveu uma época diferente, especialmente na Bahia, onde choveu muito e muitos rios invadiram as cidades. Eu lembro de alguns amigos que moram lá em Itabuna, mandando alguns vídeos de muitas casas sendo inundadas, muita gente ficando sem moradia, e um dos vídeos que me marcou muito foi as águas do rio que ficou acima da ponte, quase 5 metros, e onde aquelas águas passavam impetuosamente, levava tudo. Davi está falando, se o Senhor não tivesse ao nosso lado, era como se fosse uma enxurrada, águas impetuosas, a violência dos nossos inimigos teriam nos tragado, nos afogado, nos matado. Ele usa uma outra figura de linguagem, aí no verso 7, verso 6, a ideia de um leão que caça a presa e que agarra pelo pescoço e mata. Davi está falando, se o Deus que nós servimos não estivesse do nosso lado, nós já estaríamos mortos. E depois ele usa uma outra figura
do caçador, que é o segundo ponto. Então a primeira conclusão que Davi chega é: o que aconteceria se Deus não estivesse ao nosso lado? O que aconteceria comigo e com você nos muitos momentos difíceis que eu e você passamos se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Você já imaginou onde você estaria se não fosse o Senhor? Nos momentos difíceis que eu e você passamos, você já imaginou se não fosse o Senhor presente, cuidando de mim, de você, nos momentos difíceis da nossa vida? Ah, se não fosse o Senhor! Quantas situações na minha vida e na sua vida, meus irmãos, fomos pegos de surpresa e muitas das vezes sem saber como agir, mas Deus estava lá, presente, o cuidado dele notório, acalmando o meu, o seu, o nosso coração, mostrando que ele estava no controle de todas as coisas. Assim é o Senhor. Foi para com Davi, esse povo entrava, indo para Israel, cantando essa realidade desse salmo, porque era presente o cuidado de Deus na vida deles, como também o é na vida da igreja. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de cada um de nós. Portanto, queridos, não importa se nessa noite você está aqui angustiado, sofrendo, preocupado com alguma situação, lembre-se, há um cuidado do Deus Todo-Poderoso dispensado ao meu e ao seu favor. Deus cuida dos seus. Ah, se não fosse o Senhor. Coloca aí qualquer situação que você passou. Por exemplo, vou colocar: ah, se não fosse o Senhor. Quando eu saí da Bahia com os meus 13 anos de idade, eu teria me perdido, acabado com a minha vida. Ah, mas Deus me encontrou e mudou a minha história. Ah, se não fosse o Senhor, não teria casado. Deus me abençoou, irmãos. Ah, Deus é bom. Vou ter beijinho hoje, beijinho em casa. Ah, se não fosse o Senhor. Coloque isso na sua vida. Se não fosse o Senhor, naquele momento que você viveu difícil com a enfermidade na sua vida, onde estaríamos? Se não fosse o Senhor, quando aquela crise abateu a minha, a sua família. Ah, se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor, diante de tantos livramentos em que passamos. Se não fosse o Senhor. Isso, os que sabemos. Se não fosse o Senhor. Você consegue imaginar onde você estaria? Davi chega à conclusão que se Deus não estivesse ao lado dele, os resultados seriam desastrosos. Ele seria tragado como um terremoto, abrindo a boca da terra e engolindo vivo. Ele seria afogado pelo ímpeto dos seus inimigos. E ele seria morto como uma presa, como um leão que agarra a presa pelo pescoço e o sufoca até matá-lo. Mas Deus esteve ao seu lado, cuidando da vida dele, abençoando a vida dele, sustentando a vida dele. Essa é a primeira conclusão que Davi chega. O que aconteceria se Deus não estivesse ao nosso lado? Nós estaríamos perdidos. Mas temos o cuidado do Senhor, a proteção desse Deus que tem cuidado da vida do seu povo. Qual é a segunda conclusão que Davi chega? O que aconteceu por Deus estar ao lado de Davi? Primeiro, o que aconteceria? Morreríamos. Mas o que aconteceu por Deus estar ao lado? Estou vivo. Davi, verso 6 e verso 7 é muito interessante, porque Davi diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Davi fala: olha, se não fosse o Senhor, nós seríamos como presa, mas o que aconteceu por o Senhor estar ao nosso lado
é que o Senhor cuidou e tem cuidado, e bendito seja o seu nome. Davi aqui para de falar se o Senhor e passa a relatar os fatos. Israel foi poupado pela ação libertadora de Deus, por isso ele louvou o seu Salvador, dizendo: bendito seja o Senhor pelo seu cuidado, porque pelo fato dele estar ao nosso lado, nós não passamos por situações que porventura seriam piores se ele não estivesse ao nosso lado. Ele está ao nosso lado, por isso não passamos por situações piores do que as que vivenciamos. E é interessante como nesse texto nós percebemos algo que Davi tenta nos mostrar: a soberania de Deus, a noção da soberania de Deus. Davi percebe isso. Você consegue ver isso no versículo 6? A soberania de Deus cuidando de Davi. Onde é que está a soberania de Deus cuidando de Davi? No verso 6, quando ele fala: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Você percebe que ele olha para os inimigos e entende que o sucesso dele só viria se Deus quisesse? Foi o Senhor que não nos deu. Tudo o que acontece na minha e na sua vida, apesar das dores e do sofrimento, há um Deus presente, há um Deus que permite isso. Ele não permitiu que Davi fosse como presa na vida dos seus inimigos. O verso 7, na parte A, ele vai dizer o seguinte: salvou-nos a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Sabe o que é a ideia? Davi está falando: eu estava nas mãos deles, não tinha escapatória. Seja na situação da perseguição de Saul, que nós descemos por um lado da penha e eles foram para o outro lado, e aí Deus manda os filisteus para Saul sair fora. Seja no conselho de Aitofel, quando Deus dispensou o conselho de Aitofel para Davi não ser morto. Seja na situação de enfrentar um gigante que era muito mais poderoso e experiente de guerra do que o próprio Davi. Ele está falando: ele livrou-nos como livrou o pássaro da armadilha ou do caçador. Você aqui do Nordeste, já pegou muito passarinho? Sabe qual é a ideia, queridos? O laço do passarinheiro. Você monta uma armadilha, pega um laço, faz uma volta no laço como se fosse um nó, coloca alguns grãos lá, algumas comidinhas, coloca um gatilho com a corda amarrada. Quando o pássaro vem aqui, o gatilho dispara e ó. Deus está falando que o laço já estava pronto, mas Deus desfez o laço. Tu já fez alguma coisa assim, meu amigo? É muito malvado, né? Observa a expressão do que Davi fala: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. A ideia é: nós estávamos presos, nós estávamos na armadilha, não tinha escapatória se não fosse a ação soberana de Deus. Foi assim, queridos, comigo e com você. Nós estávamos perdidos, distantes, a caminhos largos para o inferno, caindo em cada armadilha do diabo. E Deus foi lá e nos resgatou. Eu era malvado, gente. Eu fazia algumas coisas. Eu era muito bom no estilingue. Mas sabe o que eu e os meus primos fazíamos? Isso no ninho dos pássaros. Você sabe o que é jaca? Eu fazia isso o tempo inteiro. Nós chegávamos à noite por volta de umas 6 horas, 7 horas da noite. Os pássaros paravam, subiam nos galhos para dormir, e nós observávamos quais os locais que eles ficavam. Pegávamos gravetos, pegávamos o visgo da jaca, enchíamos o graveto de visgo de jaca,
Colocávamos no local, daí está se acabando da risada, já fez muito isso também. Colocava no local onde os pássaros iam dormir. Quando os pássaros vinham para sentar, já era. Não escapa de jeito nenhum. Aí sabe o que nós fazíamos? Pior ainda. Chegávamos com a lanterna por volta de... vocês não... Esse negócio aí... Não pode, isso aí não pode, viu? O Ibama pega, já era. Nós chegávamos com a lanterna à noite e colocávamos assim nos olhos dos bichinhos, assim, os bichinhos nem voavam, ficar tudo cego. Essa era a nossa infância lá no Nordeste. A ideia do se ver livre do caçador era isso. Assim como os pássaros eram como presa fácil, nós, o salmista, Davi e o povo em peregrinação, diante das estradas difíceis até Jerusalém, eram presas fáceis para serem presos, tragados e mortos. Mas o Senhor esteve ao lado do seu povo. Livrou, quebrou o laço, diz o texto aí. A armadilha rompeu e nós escapamos, a NVI diz. Aquilo que era improvável aos olhos humanos foi exatamente o que Deus fez. Protegeu o seu povo de uma derrota iminente, inevitável. Se não fosse o Senhor. Deus guardou o povo de Israel. E a terceira conclusão que Davi chega para concluirmos aqui é que se o Senhor esteve ao lado de Davi, claramente percebe-se o cuidado de Deus. O que significa então Deus estar ao nosso lado? O versículo 8 ele fala o que significa. O rei Davi encerra o salmo com uma declaração de confiança que não se restringe ou não se restringia à situação militar dos seus dias. Leia comigo. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Na verdade, ele pensa em Deus e não somente como quem os preservou do ataque do inimigo, mas como aquele que faz sempre. Deus está sempre cuidando. A nossa proteção está no nome, mas não é o nome, não é, eu coloco o nome do Senhor e tudo bem. Não está no nome em si. A proteção está na pessoa do nosso Deus, que confere a nós, os seus servos, livramento. Quando Davi usa essa expressão, meus irmãos, é muito interessante. Quando ele diz que o nosso Senhor, o nosso Deus, é o Deus que nos protege, e Ele é o Deus potentoso, todo-poderoso, o El Shaddai, Criador dos céus e da terra. Então é isso que Davi está falando. Davi mostra e descreve o Senhor como Deus todo-poderoso. Ser Criador do universo é o maior testemunho bíblico do poder e da majestade do Senhor. E quando Davi lhe chama protetor, ele pensa no portador daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele fala assim, olha, quem nos livra é aquele que criou os céus e a terra. É o Deus que tem todo o poder. E é esse Deus que está no meu e no seu lado. É Ele que tem cuidado de nossas vidas. Então o que significa ter Deus ao nosso lado? Significa que é aquele que tem todo o poder, que é aquele que detém todas as coisas, está cuidando de mim e de você, e que nada que surja na vida do seu povo tem maior poder do que o Deus que cuida de mim e de você. É isso que Davi está falando aqui. Se não fosse o Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Lembra o Salmo 121? Leva os meus olhos. De onde me virá o socorro? É dele que vem o nosso socorro. Portanto, tem algumas aplicações, 3 delas bem rápidas. Se não for o Senhor, onde você estaria? Primeira aplicação, aprenda.
O fato do Senhor estar ao nosso lado não significa que não passaremos por momentos difíceis, mas que a presença dele nos garante segurança. Se não fosse o Senhor, ele está lá ao seu lado, mas o fato dele estar ao seu lado não é sinônimo de que você não passará por momentos difíceis. Não significa que você passará por momentos difíceis. Ele está ao seu lado. Significa que eu e você temos segurança e devemos confiar no Senhor. Ele está ao seu lado. Quando? Quando a saúde faltar, quando as situações no trabalho não estiverem boas, quando as crises no casamento chegar, quando as crises na família chegar, quando o desemprego chegar, o Senhor está ao seu lado. Mas se Ele está ao meu lado, Ele não poderia me privar de tudo isso? Sim. Mas muitas das coisas que passamos com o Senhor ao nosso lado, ainda que sejam difíceis, é para o nosso aprendizado. Eu gosto da oração de Paulo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 12? Não, 2 Coríntios. Quando Paulo ora ao Senhor e fala: Deus, está difícil, esse negócio de ter espinho na carne dói demais, não consigo suportar esse negócio, tira esse troço de mim, sou teu servo, tu sabes, Senhor, que eu desisti de tudo para seguir o Senhor, sou um apóstolo fora do tempo, então Deus, tira de mim, está doendo. E Deus falou: não, você vai aprender, a minha graça. O fato do Senhor estar ao nosso lado não significa que não passaremos por momentos difíceis, mas que a presença dele nos garante a segurança. Portanto, você e eu devemos confiar no Senhor. Segunda aplicação. Ter Deus ao nosso lado significa que nós, seus servos, podemos descansar em paz, sabendo que ninguém é mais poderoso que o nosso Deus. E tudo o que acontece vem das mãos soberanas e sábias do Criador, daquele que tem todo o poder. Ter Deus ao nosso lado é descansar, irmãos. O mundo está caindo e eu estou lá, não tem problema. Parece ser fácil, né? É óbvio que não é assim. O mundo está caindo e você está doido. Você deveria descansar. Porque o Senhor está ao lado do seu povo. E se está ao lado do seu povo, nós deveremos descansar no Senhor. Terceira aplicação. Mesmo em tempo em que o mundo se arma contra nós, tentando inclusive nos calar e perseguir, o nosso protetor é o Criador dos céus e da terra. O nosso socorro vem dele e devemos descansar nele. Nós estamos em um ano, em um mês, em que está todo mundo alarmado. Porque vai acontecer isso. Se fulano ganhar vai ser desse jeito. Se Beltrano... Mesmo em tempo em que o mundo se arma contra nós, tentando inclusive nos calar e perseguir, o nosso protetor é o Criador dos céus e da terra. O nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra, e nós devemos descansar nele. Descanse em Deus. Confie em Deus. Ele está cuidando das nossas vidas. E aí nós podemos dizer: se não fosse o Senhor, Wesley que o diga. Se não fosse o Senhor, Gil que o diga. Se não fosse ele tirar, o Senhor tirasse de Itabaiana. Se não fosse o Senhor na nossa história, irmãos. Se não fosse o Senhor na minha e na sua vida. É por isso que esse salmo é composto para louvar a Deus e render graças ao Senhor por causa da libertação notável
que se processou diante da presença do Deus Todo-Poderoso, cuidando de cada passo de Davi, como também dos peregrinos que ia 3 vezes por ano a Israel adorar. É por isso que o Senhor está cuidando, o Senhor está dizendo, cada passo, cada detalhe, eu estou ao seu lado, eu estou cuidando de você. Portanto, querido, descansa. Eu quero terminar fazendo algumas perguntas retóricas e lendo Romanos com vocês. Quais são as perguntas retóricas? Meus irmãos, tais conclusões não apenas valem para nós, Igreja de Cristo, como podem até ser observadas a partir da minha e da sua experiência com o Senhor. Perguntas: quantas coisas Deus já fez por nós? Você consegue enumerar? Quantas coisas Deus já fez por você? De quantos males o Senhor já te livrou? Você consegue enumerar? Quantos males o Senhor já te livrou? De quantos perigos o Senhor já te protegeu? Você consegue enumerar? Quantos perigos o Senhor já te protegeu? E quantas lições já tivemos sobre o que significa ter Deus ao meu, ao seu lado? Quantas lições? Quando você viu tudo desabar, parece que não tinha mais saída, e de repente, a graça de Deus que nos sustenta estava lá e mudou o nosso mundo. E a gente fala, como Deus? Olha para o teu passado e veja quem você é hoje, onde você está e o que Deus fez. Ah, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor. E a ideia aqui é de um inimigo que vinha para derrotar, para acabar, para matar com Davi. A Bíblia vai falar, meus irmãos, que o seu adversário, o seu acusador é Satanás. E inúmeras vezes, algumas expressões que Davi usa como figura no texto é apresentada para Satanás. Ele é o leão que ruge ao redor. Ele é aquele que tenta. Ele é aquele que coloca as armadilhas. Ele é o caçador veroz. Ele é quem vem com ímpeto para nos destruir. Ah, mas se não fosse o Senhor que esteve ao seu lado, diante das hostes de Satanás. Ah, se não fosse o Senhor. Precisamos continuar confiando e descansando nesse Deus, porque estamos onde estamos pela graça desse Deus. É Ele, é a mão dEle, é a proteção dEle que nos trouxe até aqui, irmãos. É Ele sempre nas nossas vidas. Leia comigo, concluo, Romanos capítulo 8. Veja o que Paulo fala sobre esse Deus extraordinário. Só ler. Romanos capítulo 8, verso de 31 em diante. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós? Vamos lá, você abriu aí? Que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, ou fome ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes e nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus cuida do seu povo. Ninguém, nada poderá nos separar do cuidado sempre presente no nosso bom Deus. Que o Senhor nos ajude a caminharmos e perseverarmos
a realidade daquilo que somos no Senhor. Lembre-se, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse. Se coloque de pé. Poderia brincar aqui e fazer uma dinâmica falando assim: hein, Daniel, se não fosse o Senhor, o que seria o Daniel? Imaginou? Já imaginou eu perguntar assim: ah, se não fosse o irmão Arnaldo naquela situação, o que seria do irmão Arnaldo? O que seria do Davi? O que seria de cada um de nós? O que seria da PIB Cubatão nos seus 65 anos? Ah, se não fosse o Senhor. Mas a graça deles nos sustenta. Deus, obrigado, porque através desse salmo o Senhor nos mostra o teu cuidado, Senhor, permanente em nossas vidas. Obrigado, Deus, pelos diversos livramentos que o Senhor no decorrer da nossa história tem nos dado. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado intenso nos momentos em que a saúde faltou, que o Senhor esteve ao nosso lado, enxugou as nossas lágrimas. Ó Deus, aquele que nos amparou, nos fortaleceu, nos revigorou, ó Deus, as forças. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, pelos momentos em que entramos em desespero. Porém, Senhor, a esperança brotou do coração, pois o Senhor esteve ao nosso lado. Ó Deus, obrigado, porque se não fosse o Senhor nos tempos de crises em que vivemos na família, Deus, há muito tempo, nós teríamos, ó Deus, feito aquilo que não deveríamos ter feito, mas o Senhor esteve lá. Obrigado, Deus, por cada cuidado. Obrigado, Senhor, por cada detalhe da nossa história e do cuidado que o Senhor se dispôs a ter conosco. Como o Senhor concluímos este salmo, ó Deus, Davi reconhecendo que o socorro do Senhor, o socorro para Davi, o socorro para o povo de Israel está no nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É no Senhor, Pai, que nós queremos descansar. É nesse socorro que nós queremos, ó Deus, descansar, sabendo, Pai, que o Senhor de fato tem estado conosco, o Senhor tem andado ao nosso lado, o Senhor tem nos dado o privilégio de desfrutar da Tua presença e tem nos livrado de inúmeras situações, ó Pai, que temos, ó Deus, assim percebido, e fora aquelas que não imaginamos. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado, Deus, pelos livramentos, Senhor, nas estradas, obrigado, Senhor, pelos livramentos, Senhor, nos lares, obrigado, Senhor, por cada livramento que o Senhor tem nos dado dia após dia. Obrigado pelo Teu cuidado para com a nossa família, pelo Teu cuidado para com os nossos filhos, pelo Teu cuidado no nosso trabalho. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, Pai. Pedimos ao Senhor que nos ajude a confiar no Senhor. Independente, Senhor, dos momentos que ainda viveremos, difíceis sim, nos faz enxergar que o Senhor está ao nosso lado. E que se o Senhor estiver ao nosso lado, como de fato Davi afirma que está, nós não devemos temer, Senhor, pois o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O salmista ainda diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor tem cuidado de mim. Obrigado, Deus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito e continuas fazendo, Senhor, na vida do Teu povo. Abençoa, Senhor, cada um aqui nessa noite. Oramos e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém.